O estado ocidental de Qin, com lanternas chinesas tremulando ao vento. O palácio não estava tranquilo. Pediram-lhe para trazer o noivo rapidamente. Caso contrário, poderíamos perder um momento favorável para a princesa. O escravo contratado Shu Tangnu fez a primeira reverência ao céu e à terra, mas a sua consciência estava em um lugar muito distante. Uma segunda reverência aos mais velhos, afinal, ele havia acabado de terminar com a namorada da universidade, e agora sonhava com um grande casamento. O rapaz mal abriu os olhos ao fazer a terceira reverência como noivo. Trouxeram-lhe a princesa do estado ocidental de Qinjianhuan, e o jovem pensou, será que esta é realmente a sua noiva? Afinal, ela era realmente muito gata. Porém, de repente, disseram-lhes que tanto ele quanto a noiva deveriam deitar-se em um caixão e serem enterrados como matrimônio. E nesse instante o cara entrou em choque, se perguntando que tipo de sonho ruim era esse, e quem é que precisaria de um casamento zoado daqueles. Os servos ao redor estavam assustados, pensando que algum tipo de fantasma possuíra o rapaz, então fugiram, pensando que o jovem mestre havia se tornado um zumbi. O príncipe de repente sentiu dor, curvou-se ao meio e percebeu que tudo era bastante real. De repente as memórias do antigo dono do corpo atingiram a cabeça do jovem, e ele segurou a cabeça com as duas mãos pela dor lancinante. O dono original daquele corpo também se chamava Shu Shannu, o filho mais novo do general Shu Yanang, do exército Shuou, do estado ocidental de Qin. Opa rapaziada, passando aqui só pra avisar duas coisas. Primeiro, eu peço desculpa se vocês estão ouvindo um ruído, é o barulho do ar-condicionado porque de verdade tá muito quente. O segundo é que pra quem não tá me seguindo no Insta, cara, vai tá aparecendo aí pra vocês e eu pretendo ter uma interação bem maior com vocês por lá e eu vou começar essa semana, então seguem lá pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo aqui do canal e alguns projetos que eu tenho em mente aí por vir. E se vocês gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí e mete aquela bala no like. Sua mãe morrera quando ele era muito jovem e rumores diziam que ela era a concubina de General Shu. Tanu foi criada pela esposa legítima do general, Mirang Jiao, e não apenas não sofreu, mas também foi muito amado. Todas as suas necessidades eram atendidas por servos, e até mesmo carregavam no colo para ir ao banheiro. Shu Tanu tinha um apoio muito forte, porém não tinha constituição e nem o talento para as artes marciais, e portanto Mirang não permitia que ele praticasse. Ele não teve escolha a não ser desistir, e como resultado passou todos os seus dias se entregando ao vinho e à devassidão, mimado e arrogante, intimando todos ao seu redor. Enfim, ele tornou-se infame como um dos funcionários fracassados da segunda geração da capital. E não faz muito tempo, Shu Shannu morreu de uma doença desconhecida e descobriu-se que renasceu naquele cretino. A mulher obviamente prejudicou secretamente o seu enteado, e essa conclusão era bastante previsível. Bom, e muitas coisas que vêm a seguir aí é muito clichê, viu? O rapaz resmungou e percebeu que aquele corpo era extremamente fraco e parecia que não duraria nem mesmo alguns dias. Enquanto isso, os servos correram para fora do palácio e começaram a gritar que o filho mais novo do general Shu havia se transformado em um zumbi. A madrasta de Shu Tanu, Morang, ficou extremamente indignada com o comportamento dos servos, mesmo na presença da imperatriz do estado ocidental de Qin, Zomo, e dela mesma. Duas criadas caíram aos pés da imperatriz e imploraram por misericórdia, mas o fato era que o jovem mestre Shu realmente se transformou em um tipo de zumbi, ou talvez tenha ressuscitado. A imperatriz pediu a Morang, a sobrinha de Morang Jiu, para ir ver e como as coisas estavam por lá. Você não pode deixar Shu vivo, sussurrou a garota para a tia, tranquilizando-a porque lembrava-se de tudo perfeitamente. O jovem saiu da cama e viu Mengo na porta. O rapaz estava muito nervoso, e embora não seja tão forte quanto sua tia, ele ainda estava no sexto nível do estágio de temperamento do corpo, e parecia que o seu fim estava próximo. A garota percebeu que ele estava suando profusamente, talvez ela precisasse dar uma boa olhada nele, e quando segurou a mão, o jovem pulou rapidamente da cama e tentou fugir. Ele percebeu que todos os protagonistas de Zekai têm algum tipo de sistema, e de repente ele teve uma terrível dor de cabeça. A corrente estava literalmente perfurando seu cérebro, e parece que ele estava prestes a ir de F. Com isso, apareceu um aviso dizendo que o sistema de sonho foi ativado porque foi descoberto um perigo mortal para o hospedeiro, e o cérebro do jovem estava prestes a derreter. Em seguida, recebeu um conjunto de presentes para iniciantes e uma habilidade, que eu sei que vocês queriam ter, né, rapaziada? A visão de raio-x. Além disso, o hospedeiro teve a chance de girar a roleta uma vez. O jovem se perguntou como esse sistema de sonho funciona e quais habilidades ele possui. Em seguida, ele viu a visão de raio-x em ação. Ele podia examinar vasos sanguíneos, ossos e até mesmo os meridianos humanos. Essa chama ao redor do corpo deve ser a aura única de um artista marcial. E quanto mais forte a força vital, mais condensadas e exuberantes essas auras flamejantes são. Enquanto isso, Mirang Zu estava confusa por o loiro não ter ido de F. Ele não deveria ter sobrevivido. O rapaz disse para ela não se mexer, pois podia ver tudo claramente. O cara agarrou a garota e percebeu que ela não estava dando a ele a chance de reagir. Ela era muito forte, e ele não conseguia se mover de alguma forma. Mas então a garota gritou agudamente e exigiu que ele a soltasse imediatamente. O rapaz pensou que isso não seria bom, pois ela poderia chamar a atenção dos outros, e os servos correram para o quarto e viram a sua senhora sentada no chão chorando, e Sua Alteza, a tia, também entrou. Nangu começou com sua performance,
disse, dizendo que só queria verificar a condição do jovem mestre, e as pessoas na corte começaram a discutir a situação. Alguém tinha certeza de que aquele rapaz era bastante popular entre as garotas, mas ir tão longe até mesmo à luz do dia. Recentemente ele se casou com a princesa e agora estava dando em cima de outras mulheres. A própria princesa disse a Sua Alteza que a reputação da família real não pode ser manchada, e um canalha assim não merecia ser príncipe e deve ser severamente punido. Com isso, o rapaz amaldiçoou suavemente a si mesmo. Com a reputação do antigo dono daquele corpo, não há como escapar daquela situação. Porém, ele precisava mesmo ficar calmo. Ele precisava descobrir como crescer rapidamente, e a mulher, a mãe adotiva do rapaz, fez uma reverência à Sua Alteza, e foi um evento bastante sério, pois o seu filho de repente apareceu. O cara tinha acabado de voltar à vida, mas cometeu um ato tão ridículo e envergonhou a princesa, e ela só pode se culpar, pois não educou ele adequadamente. A mulher derramou palavras amargas e pediu a Sua Alteza que agisse imparcialmente, e Manku não teria a menor reclamação. Sua Alteza imediatamente deu a ordem para o jovem ser executado imediatamente, e o rapaz ficou irritado, pois ele sabia que não era o fim e lutaria até o seu último suspiro. Chamando o sistema, ele disse que tentaria a sorte. O sistema parabenizou o hospedeiro pela habilidade acupuntura da vida e da morte, controlando a vida e a morte, e Shu pensou que iria simplesmente ir de F. Olhando para a princesa adormecida, ele percebeu que ela ainda tinha o QI fraco, o que significa que não havia morrido ainda. Então Shu Tanu começou a se debater nas mãos dos guardas e gritou que poderia reviver a princesa. A rainha ficou chocada diante dele, pois será que ele realmente poderia fazer isso? O rapaz respondeu que tudo estava correto e que ele só precisava de algumas agulhas de acupuntura e usaria sua habilidade única nos pontos críticos dos medianos da princesa, e então ela poderia renascer. O Dr. Li Shaning, que estava do lado, não entendia como isso seria possível. Ele praticava medicina há várias décadas e nunca tinha ouvido falar de tal absurdo. O coração da princesa já havia parado e, portanto, não havia necessidade de ouvir aquele jovem tolo. E a madrasta também gritou para o rapaz parar de falar aquelas bobagens e que não podiam permitir que aquele Zé manchasse o nome da princesa. O jovem respondeu a todos os seus gritos que era uma habilidade de acupuntura que ele aprendeu de um antigo texto e que podia reverter a vida e a morte. O doutor vive em um poço e ainda zomba dos outros. Ele foi nomeado médico imperial completamente em vão. O homem perdeu completamente a paciência, dizendo que vidas humanas estavam longe de serem uma piada, além de que o corpo da princesa era sagrado. E a imperatriz de repente ordenou que todos ficassem em silêncio imediatamente. Não importa se aquele rapaz estava dizendo a verdade ou não, ela só dará a ele uma chance, e se ele conseguir ressuscitar a princesa, então ela arranjará o casamento deles com um evento muito alegre. Mas se ele falhar, ela o punirá com todos os métodos de judiação conhecidos pelo homem até ele ir de F. O rapaz não tinha muitas opções para o desenrolar dos eventos, então salvar a princesa e sobreviver era sua única opção, ou falhar e morrer. Na verdade, ele não tinha muita escolha. O jovem pediu a Sua Alteza para reprimir a sua raiva, pois ele precisava tirar algumas peças de roupa da princesa e aplicar agulhas. A mulher concordou e pediu que ele se concentrasse no tratamento da garota, enquanto ela esperaria do lado de fora por enquanto, e o rapaz pensou que ela estava determinada e perspicaz. Agora que ele estava sozinho com o corpo da princesa, tinha um trabalho difícil pela frente. Virando a garota, o rapaz começou a agir. Uma hora se passou e as pessoas, incluindo o doutor, lembraram à imperatriz que uma hora havia se passado, e aquele patife era conhecido por ser um playboy notório. Então, Shu Tanu não pode ser confiável. Mirang virou-se para sua tia e disse que esse cara não tinha habilidades, mas ainda ousava afirmar que poderia salvar a princesa. A mulher respondeu que mesmo que não agissem, a imperatriz ainda cancelaria a vida dele, portanto deveriam aproveitar a vista. Enquanto isso, o Prota saiu do quarto e disse a Sua Alteza que não a desapontou e a princesa estava vivinha da Silva. Os recém-chegados à corte ficaram simplesmente atônitos com o choque, mas eles puderam ver por si mesmos ao sentir o pulso da garota. O médico estava convencido de que esse cara não tinha habilidades, e as pessoas começaram a gritar em multidão que aquele cara deveria ser executado imediatamente, pois ele deveria ser punido também. E o rapaz simplesmente chamou ele de um bando de salafrários, e pegando a agulha, ele a colocou até metade na testa da garota. E no próximo momento, ela tossiu sangue. A imperatriz imediatamente correu para Zener, enquanto o médico ficava em choque. Aparentemente, aquele cara estava dizendo a verdade e conseguiu reviver a princesa. Shu Tanu disse que o veneno no corpo da princesa ainda não havia sido completamente purificado. Então, ele usou a agulha para selar o corredor de sua alma, permitindo que o veneno saísse levemente de seu corpo, e assim a princesa deveria se recuperar após 3 dias. Enquanto a imperatriz abraçava o corpo de sua querida filha, Shu ficou tão irritado quanto possível e chamou o médico de charlatão vil. Não só ele determinou incorretamente a causa da morte, mas também nem percebeu que a princesa ainda estava viva e quase impediu seu resgate. O médico ficou desanimado com tal ataque em sua direção e não conseguiu pronunciar uma única palavra. Quem deve teme, né, rapaziada? Shu se aproximou do velho e perguntou se ele não fez muito barulho recentemente. Ele precisava se aposentar o mais rápido possível e não interferir no curso da princesa. O médico murmurou que estava enganado, mas a imperatriz o calou. A princesa estava viva novamente, e isso deveria ser uma ocasião alegre. E Shu Tanu e a princesa já completaram a cerimônia de casamento, e o status de cônjuge não será revogado. No entanto, dado que os recém-casados ainda não atingiram a idade adulta, eles adiarão os toques finais da cerimônia de casamento por 3 anos, e a partir desse dia o Prota viverá com a princesa no palácio. Mirang não conseguia acreditar como as coisas acabaram
eram daquela forma, e todos se perguntavam se Shu não tinha habilidades, então como foi que ele conseguiu curar a princesa, pois isso só poderia ser uma técnica lendária ou uma sorte sinistra. A Madastra caiu de joelho e agradeceu a Sua Alteza por sua bondade. No entanto, ela ousou dizer que Shu Tanu era frágil desde que era apenas um bebezinho, portanto, para não sobrecarregar o palácio, ela pede a Sua Alteza que permita que os seus servos cuidem dele e atendam todas as suas necessidades. A Imperatriz pediu a Lady Shu que não se preocupasse, pois o seu filho seria muito bem cuidado no palácio. No entanto, Lady Shu quer apenas que os servos marciais acompanhem Shu Tanu, pois ela é muito preocupada com ele e teme que por causa dele possam surgir problemas novamente. Ela implorou a Sua Alteza que aceitasse a ajuda dos servos, e Shu Tanu percebeu que a sua Madastra realmente estava fazendo o possível para mandar ele de F. No entanto, ela está atualmente em um impasse, e agora que ele se tornou marido e a Imperatriz quer protegê-lo, a Sua Alteza tem razão para rejeitar o pedido dela. No final, a Imperatriz respondeu que aceitaria a ajuda de uma mulher e que mergulhou o rapaz em um verdadeiro choque. Nesse momento, o Prota entendeu tudo desde o início. Ele não foi permitido viver. No final, ele ainda terá que depender apenas de si mesmo, pois depois de um tempo, a rainha ordenou que todos saíssem e o genro ficou. Já estava claro e ensolarado lá fora, e o jovem estava sentado no limiar com a cabeça baixa. A Imperatriz, ainda segurando a filha nos braços, perguntou a ele se ele estava bem. Ele respondeu que estava bem sim, mas apenas lamentava que realmente não pudesse salvar a princesa, e a vida dela ainda estava em perigo. Mas graças à acupuntura ainda havia esperança. A mulher perguntou quando ele iria tratá-la novamente, e o rapaz respondeu que já tinham feito a acupuntura hoje, e o novo procedimento só poderia ser feito pela manhã. O rapaz se sentia tonto e os seus membros estavam muito fracos. Mesmo se ele realmente quisesse pegar a agulha, não seria capaz de se mexer no momento. Felizmente, ele não a curou completamente, e essa era sua chance de ganhar mais tempo para o desenvolvimento. A princesa era sua principal garantia da sobrevivência. A Imperatriz se virou para Morang e ordenou que ela o levasse imediatamente para Quan Yuan para obter o melhor médico. O tratamento da princesa não pode ser adiado, então o rapaz terá que fazê-lo, e a garota se curvou em compreensão. Depois de um tempo, o jovem senhor deitou-se na cama, enquanto o médico sentiu seu braço. Ele calculou QI fraco, anemia, areia e insuficiência pulmonar, e uma vida curta. Mirang perguntou ao médico se não havia cura para aquilo. O médico suspirou pesadamente e respondeu que naquele caso, ele era simplesmente impotente, e a medicina tradicional não ajudaria ali. A mulher mal conseguia conter o seu sorriso insidioso com essa notícia, mas a Imperatriz ficou realmente decepcionada. Então ela tentou descobrir do médico se havia alguma outra maneira de ajudar o rapaz. O médico continuou dizendo que talvez um certo Goi, um mentor, pudesse ajudar aquele rapaz, mas por razões desconhecidas, ele estava desaparecido há vários meses, então é simplesmente impossível contactá-lo agora. Com isso, só lhe restava confiar no destino. Se fosse possível restaurar a energia interna do rapaz, talvez ele conseguisse durar mais alguns dias, e nisso a rainha pensou que Mestre Xueni não são tão comuns, afinal, Tianu dominou técnicas que podem salvar a vida da princesa, então ele seria capaz de salvá-la no final. Ficando perto da porta, a rainha ordenou que todos saíssem, porque o rapaz precisava de descanso, e todo esse tempo o jovem loiro fingia estar dormindo. Assim que todos saíram, ele abriu os olhos azuis e pediu ao sistema para diagnosticar seu corpo o mais rápido possível. O corpo do hospedeiro foi descoberto, e o sistema pediu a ele para não se mexer durante o diagnóstico. Em seguida, uma fraqueza extraordinária foi descoberta, e o tempo para a morte era de 7 dias, 12 horas, 13 minutos e 15 segundos. O rapaz ficou atordoado e aflito, e o sistema selecionou 4 cenários de extensão de vida adequados para o hospedeiro. O hospedeiro pode trocar 5 dias de vida pela oportunidade de escolher um cenário. O jovem pensou que tinha apenas 7 dias de vida, de qualquer maneira, então não importava se ele vivesse 5 a mais ou não. Assim decidiu fazer a troca. No entanto, o sistema ouviu a palavra que ele disse em voz alta e estava prestes a cancelar a seleção. O rapaz ficou irritado e perplexo, e o sistema respondeu que se o hospedeiro quisesse mudar a sua escolha, ele precisaria gastar mais 2 dias de sua vida. E ele estava realmente certo. Em todo caso, ele ainda tinha meio dia, e se a extensão de vida fosse bem sucedida, ele não teria nada a temer. Após um tempo, o hospedeiro trocou 2 dias de vida e ativou a seleção de um plano de extensão de vida. Ele deveria escolher cuidadosamente agora. Várias opções surgiram diante do rapaz, e se ele quisesse mudar o seu destino, então deve enlouquecer, brandir uma faca no palácio e dizer que é Deus. Se quiser ir contra o destino, então precisa ganhar dezenas de bilhões e viver 1000 anos. Se quiser ficar preguiçoso, ele deve parar de resistir e desconectar do sistema e esperar 100 anos até que ele se desligue para todos sempre. Se quiser se tornar o rei dos pergaminhos, ele deve trabalhar duro para ficar mais forte. E o jovem não entende. O sistema disse que leva 5 dias para ativar o plano, e o tempo restante dele era 12 horas, 2 minutos e 38 segundos, e ele precisava fechar os olhos, relaxar e receber um presente do sistema. Logo depois, o hospedeiro foi recebido no espaço dos sonhos do sistema, e a condição do hospedeiro não estava satisfatória, e o sistema recomendava que ele treinasse duro e ficasse mais forte o mais rápido possível. O rapaz pensou que enquanto estivesse no espaço dos sonhos, poderia praticar e aprimorar as suas habilidades, e o sistema explicou que era uma característica daquele mundo. A energia interna de uma pessoa pode ajudar a bombear o QI de forma mais eficaz do que as artes marciais. A graduação dessa energia é a seguinte: Grande Mestre, Mestre, Mestre Misterioso, Mestre Xuan e Imortal. Cada um desses níveis pode ser dividido em 9 Su. Pessoas que praticam artes marciais são equivalentes a Mestre Su, e o hospedeiro precisará coletar 100 unidades de energia misteriosa para elevar o seu nível para Mestre Xuan e estender então a sua vida. Com isso, o rapaz ficou extremamente feliz. Ele não esperava que esse trabalho fosse um sono tranquilo, e durante o qual ele poderia ficar mais forte. Agora, Mirang
Mirangue-Z começará a ter medo dele assim que o rapaz se tornar um mestre. Enquanto isso, Mirangue entrou no quarto do rapaz, que estava deitado, e o sistema percebeu que alguém claramente tinha más intenções, então o rapaz deveria parar de dormir e sair do espaço de banho para evitar uma situação ruim. A garota se aproximou de sua cama e disse que ele estava fingindo dormir muito bem. O garoto imediatamente pulou de seus pés e perguntou a ela se ela sabia que perturbar o sono de outra pessoa seria punida por Deus e ele transformaria em um avião. A garota nem sequer sabia o que era avião, então ela perguntou. Enquanto o cara olhava para o lugar errado, o cara percebeu que parecia perder os aviões de sua vida anterior. Ele precisava de um bom descanso e ela irrompeu em seu quarto tão repentinamente que a garota respondeu que a sua senhora havia pedido a ela para cuidar dele e era por isso que ela tinha que ficar ao seu lado e cuidar dele enquanto ele estava doente. Com isso, o cara precisava inventar algo urgentemente, caso contrário, como ele seria capaz de dormir e treinar adequadamente? Shutanu pediu ao irmão Zu que trouxesse uma troca de roupas e dinheiro para despesas pessoais e deixasse ela chamar as garotas também, para que elas pudessem cuidar dela e ela não ficasse tão cansada. Ela relatou que não cuidaram bem dele e após a morte do cara, a senhora simplesmente os vendeu e Shutanu ficou chocado. De acordo com as memórias do dono original daquele corpo, ele tinha 2 criadas que aqueciam sua cama e a garota estava com ele nos últimos 5 anos. Ela era doce e gentil. O único consolo do cara foi destruído por Mirangue e ela não conseguia esconder o seu olhar assassino dele. Voltando à realidade, o jovem percebeu que ainda estava vivo, então essas 2 garotas precisavam ser compradas de volta. A garota cruzou os braços e perguntou por que ele queria comprá-las de volta se já haviam sido vendidas há muito tempo. E além disso, era o destino delas e elas não tinham escolhas. Ele vai morrer de qualquer maneira. Então ela cuidará dele. E o cara olhou com seu olhar pesado e respondeu que lamentava, mas se não cuidasse deste corpo, ele não seria capaz de pegar uma agulha. A loira deduziu que a garota gosta de espioná-lo e ela tinha certeza de que pode assumir aquela responsabilidade. Amargamente, o prota disse que Mirangue-Z poderia aquecer sua cama em vez daquelas 2 garotas. A garota pulou e ordenou que ele tirasse as mãos dela imediatamente. O jovem tentou acalmá-la e perguntou por que ela estava tão nervosa, já que foi enviada para cuidar dele, e no futuro só poderiam contar um com o outro. A garota tentou se soltar e respondeu com raiva para que ele não pensasse que ela não podia ensiná-lo, e a senhora lhe deu todo o direito de fazer isso. Ele estava procurando a morte fazendo essas coisas, e o cara olhou para ela com vivacidade e arrogância, esperando que ela o atingisse. A garota levantou a mão para bater, mas Shu imediatamente a deu um tapa no rosto, e ela estava indo ensiná-lo, mas nem sequer podia bater nele. A garota tentou se conter, mesmo que aquele cão merecesse morrer. Ela precisava se controlar de qualquer maneira, pois aquele cara só tem mais uma semana, então não há sentido em acelerar o fim. A garota começou a sair sem se virar, disse para que ele ficasse lá e ela voltaria para a mansão do general e traria alguma coisa para ele. Na verdade, ela simplesmente não podia ficar lá porque tinha medo de bater nele até a morte. O cara jogou atrás dele que realmente gostava da figura dela, e a garota disse a ele para parar de gaguejar e bateu a porta quando saiu. Ela ficou aliviada, e com isso o protagonista refletiu também que aquela garota odiosa provavelmente ficaria fora por um tempo. Bem, agora que ele só tem meio-dia, ele precisa avançar para o nível de mestre Shewan, e ele realmente espera que seja atormentado para fazer isso. O objetivo é ter tempo para acumular aquelas unidades de energia misteriosa, e Mirangue vê a tia que relatou que, como esperado, Shutanu não viveria por 7 dias. A mulher riu disso e respondeu que eles tinham originalmente planejado casá-lo com a princesa para que a sua família adquirisse o status de parente do imperador. E não importa o que aconteça, a principal tarefa de Mirangue-Zo é ficar de olho nele. A garota respondeu que entendia tudo, mas relatou que o cara ainda pretende recuperar aquelas gêmeas para lhe fazer companhia. A tia franziu a testa, pois ela estava surpresa com aquele traidor, e mesmo na morte pensasse em coisas tão absurdas. Então ela diz à garota que ela só precisava ignorar, só isso. E a garota hesitou e tentou dizer que aquele canalha insiste que ela fizesse companhia para ele em vez das garotas, e parecia que não havia limite para a raiva da madrasta, pois ela já estava muito incomodada. Então protestou de repente, negando veemente sua suposição. A mulher disse que por enquanto tolerariam alguns dias até que ele enfim fosse de F, mas se isso não acontecesse, Mirangue-Zo deveria acabar com ele com suas próprias mãozinhas. Enquanto isso, a consciência do cara estava no sistema. Ele ficou de repente feliz por ter conseguido, pois foi capaz de aumentar com sucesso seu nível e recebeu mais um ano de vida. A experiência de vida certamente aumentará à medida que a força aumenta. Agora ele também pode se proteger impondo várias ilusões. O cara cerrou os punhos e disse que queria peixe, e a garota pensou que podia usar a sua força e atacar primeiro. E o cara gritou do nada que isso era uma ilusão e não hipnose. No entanto, ela é uma artista marcial de 6º nível. Em seu estado atual, mesmo que ele consiga resistir a ela, será bastante difícil montar ela de F. Parece que ele precisa se apressar e chegar ao 6º nível o mais rápido possível, pois depois de algum tempo o cara não entendia por quê. Não conseguia concentrar a sua energia. O sistema pediu a ele para abrir o meridiano e 720 pontos de acupuntura em seu corpo o mais rápido possível. Parece que o sistema quer que ele estabeleça as bases, e ele precisava começar pelos tendões. Meia hora depois, o cara soltou um suspiro pesado, pois tudo estava começando muito lentamente. Levaria 1 hora para abrir um ponto, então só ficaria mais difícil, e dada a velocidade levaria pelo menos 3 anos para abrir todos eles. Parece que se ele quiser matar Mirangue-Z o mais rápido possível, precisará encontrar um assistente. A porta de repente se abriu e Mirangue entrou, jogando-lhe um saco roxo, dizendo que tudo que ele pediu antes estava lá, e depois de examinar tudo dentro, Shu perguntou por que havia apenas roupas e nenhuma prata. A garota perguntou por que ele precisava de dinheiro se estava prestes a morrer, e o jovem não teve escolha senão
não ficar bravo e respondeu que não precisava mais da prata, mas ela ainda teria que ir embora. Então o prota pergunta como ela atrevia a esconder as coisas de seu mestre, e isso era um movimento bastante ousado. Com isso, a garota não conseguia entender como aquele cara tinha descoberto isso, mas a verdade é que ele encontrou o que ela havia guardado para o irmão Tan. Ela perguntou à tia que Shu Tanu pediu para lhe trazer algum dinheiro, e a tia respondeu que não deveria dar dinheiro ao cara. Ela mesma precisa de muito dinheiro para praticar com Tan, e no futuro precisará ainda mais. Portanto, ela deveria dar a Shu esta jade para pagar Tan Yong no próximo mês. Ficou encantada com aquelas palavras, então ele estava voltando em breve. A tia sorriu e respondeu que com o nível dele, quando Shu Shannon morrer, ela encontrará uma maneira de resolver todos os problemas. E a garota confiava na tia, então ela será a primeira a retornar. Quando Mirang voltou ao momento presente, ouviu dizer que Shu Tanu a perdoa, mas no futuro ela não deve esperar tal coisa. E o cara não deveria pressioná-la, senão ela ficaria brava e o mataria. Kingu, na cidade interior de Anhan, havia bastante gente na praça onde o mercado estava localizado. De repente as pessoas entraram em pânico porque o demônio havia retornado e estavam com pressa de sair o mais rápido possível. Acontece que Shu Shannon chegou e Nangu andava ao lado dele, dizendo que o temperamento era bastante difícil de conter e que não tinha medo de que a Imperatriz o mate em algum momento com acesso de raiva. Shu respondeu que não tem muito tempo de qualquer maneira e que estava tudo bem se eles não encontrassem as garrafas de água quente, afinal, ela será capaz de aquecer a cama dele, com aquecedor ou sabe-se lá com o que. Mirangzu ficou furiosa e desejou que o cara morresse o mais rápido possível, porém, ela não entendia o quão ótimo seria morrer ao lado de uma flor como ela. De repente, o estranho com capuz chamou o cara e perguntou se ele era o mestre Shu por acaso. O cara perguntou se ele era Daioli, e o homem com bigode fino riu, ficando feliz que o jovem ainda se lembrasse muito bem dele. Ele poderia ser o guia dele, e Shu pensou que isso era exatamente o que ele estava perdendo. Então ele perguntou se o homem se lembrava de suas empregadas e sabia quem tinha comprado elas. Mas o cara apenas responde que ele chegou bem a tempo, e acrescenta dizendo que há muitos aristocratas e donos de bordéis entre os participantes, portanto, ele provavelmente não conseguiria comprá-las de volta. O homem de cabelos compridos perguntou por que ele ainda estava parado ali, porque ele tinha que levá-lo imediatamente, e o homem vendo a recompensa concordou feliz em levá-lo lá, e depois de algum tempo eles finalmente chegaram ao leilão. Nesse momento, as gêmeas Ki e Dongo estavam sendo apresentadas. Todos sabiam que dificilmente havia alguém no país que pudesse se comparar a elas em beleza. Eram proficientes em artes marciais e tocavam piano e ainda praticavam caligrafia e pintura. Um cara da plateia gritou com o apresentador perguntando como ele se atreviu a colocar algo assim à venda, apesar de sua beleza. O apresentador disse ao cavaleiro que ele havia entendido errado. Shu Tan está seriamente doente e aquelas garotas ainda são muito jovens. A princípio, o homem no pódio não acreditou, mas depois o apresentador ficou zangado. Ele estava naquele negócio a vida toda, e a reputação veio em primeiro lugar para ele. E se ele estivesse mentindo, estava pronto para pagar a compensação em prata por suas mentiras. Outras pessoas não achavam que aquilo iria acontecer assim, e aparentemente, eles aumentaram todas as chances de conseguir a princesa. E Shu Tanu não conseguia entender que tipo de bastardo disse que ele estava seriamente doente. Um dos visitantes se levantou de seu assento e exigiu que o apresentador nomeasse o preço mais rápido possível, porque ele não pode esperar para experimentar o que Shu não foi capaz de fazer. O homem anunciou que o preço inicial era de 30.000 taéis de prata. Sinais de apostas voaram imediatamente pelo ar, e Nuranzu observava o cara furtivamente e zombava dele, pois aquela peça de jade valia no máximo 3.500. Portanto, ela estava muito interessada em como ele resgataria as gêmeas. O homem com bigode informou ao cavaleiro que o pavilhão Minion havia estabelecido um preço inicial para as gêmeas de 3.500 pratas, e em um momento Shu as comprou por 6.000. Eles estavam todos brincando com ele, e Mirang não sentia pena nenhuma por Shu Tan. Ele nem conseguiria participar daquele leilão. Deixe-o continuar em pé e assistir enquanto outra pessoa compra suas empregadas. O jovem mestre simplesmente permaneceu em silêncio enquanto as ofertas continuavam a subir. O preço já havia ultrapassado 4.000, e Shu Tan percebeu que todos os participantes de hoje eram filhos de aristocratas ricos, e para ele, essa situação parecia bastante sombria, mas ele ainda tinha uma ideia. De repente, alguém ofereceu 4.500 peças de prata, e todos os convidados voltaram à voz, e lá encontraram representantes do maior bordel da capital. O proprietário do pavilhão, Flower Shower, ofereceu aquele preço. Shenguang, quem poderia pensar que ela também estaria interessada em comprar as garotas? Alguém disse que Shenguang nasceu em um lugar daqueles, e mesmo considerando seu talento, nunca trabalhou como cortesã, e no entanto é qualificado o suficiente para treinar aquelas gêmeas. Shu deu sua voz, e parece que todos os convidados terão que ficar desapontados porque ele estava ali hoje, e ninguém levará aquelas garotas para casa. As garotas também não podiam acreditar em seus olhos quando viram seu amado mestre, retirado usando sua posição como um concerto da família real. Afinal, todos já sabem há muito tempo que ele nunca completou a cerimônia de casamento, e naquela instituição apenas o dinheiro decidia tudo. Ali por si só aceitavam vários tipos de troca, e o principal é que o custo base seja adequado. Shu respondeu que queria usar Mirangzu como garantia, e esperava que fosse o suficiente, mas Mirang não entendia, e se perguntava se o cara tava ficando lelé da cuca. Ele realmente colocou aquelas criadas acima dela, e o cara disse para ela gaguejar, pois ninguém se atreve a tocar em sua propriedade. Qualquer um que o impedisse imediatamente se tornaria o seu maior inimigo, e se ela não quisesse irritá-lo, era melhor pensar nas consequências. Mirangzu torceu ainda mais o rosto, e se esse cara continuasse assim, ela simplesmente não seria capaz de se controlar, e mandaria ele de F logo. Nangu é de uma liga completamente diferente, e parece que Xuan realmente enlouqueceu. Shang deu sua voz. Ela disse ao cara que ele é o visitante frequente
de seu pavilhão. E como ele está tão ansioso por essas garotas, ela está disposta a ceder a ele. O cara sorriu levemente e a garota ouviu dizer que um casamento póstumo tinha sido concluído entre ele e a princesa, mas ambos voltaram à vida durante a cerimônia, e ela não esperava que todos esses rumores fossem verdadeiros. Agora que esse cara se tornou consorte da família real, ela não pode se dar ao luxo de ofendê-lo. Um dos convidados se virou para os caras e perguntou se eles esqueceram como Xuan era. Quem competisse com ele pelo menos uma vez por algo que realmente o interessasse não terminava bem, e parece que todos esqueceram esse fato após a sua morte. De qualquer forma, eles só ficaram assistindo. O cara estava ciente de que seu status não era o suficiente para convencê-los, mas ele teve que lembrá-los do medo que sentiu pelo antigo dono daquele corpo. Ninguém queria lidar com as consequências se pelo menos um deles recuasse, os outros seguirão o exemplo. Agora que ele se livrou do restante dos participantes, a próxima tarefa será se livrar do pagamento, e de repente um estranho gritou que ao contrário deles, ele não tinha medo, por isso estava apostando 5.500 pelas peças de prata. Este estranho acabou sendo filho do ministro do interior como Xuan. Ele só precisava de 2 criadas para fazer uma bela companhia. Xuta olhou em volta e percebeu que este pequeno patife também estava aqui de maneira oportuna. E isso era exatamente o que o cara usa para lidar com o problema do pagamento. Esse mentiroso chamado Sheo repreendeu e disse para parar de ser tão amigável com ele, porque hoje o derrotaria. O protagonista percebeu que ele estava surpreendente e arrogante hoje, e não importa que lugares interessantes ele encontrasse, ele sempre tenta se juntar no final. Ele sempre se recusou a admitir a derrota como algum tipo de parasita. Lee chamou o oponente de bode sem vergonha, e ele nunca estava por perto quando Shu se metia em encrenca, então deveria parar de falar asneira. Shu então ofereceu outra aposta. As regras permaneceram as mesmas, e se ele ganhasse o título de playboy número 1 da capital seria dele. Os jovens ficaram irritados, mas eles estavam se perguntando qual seria a aposta daquela vez. Shu então apenas riu e se virou para o leiloeiro e disse que Li Shu e Shang gostariam de lutar pelo título de playboy número 1, mas ele não se importa em reservar um tempo antes que continuarem o leilão. O velho percebeu que aqueles dois queriam adicionar um toque ao leilão de hoje, então o pavilhão do Minion ficaria feliz em apoiar a ideia, e a audiência percebeu que um grande espetáculo realmente estava por vir. Aparentemente Xuan e Li nunca tinham lutado entre si antes e hoje finalmente se enfrentariam. Assim como Shu e Shang passaram por muitos exames, Shu sempre dependeu de sua família e portanto nunca poderia derrotar o Sr. Li. Todos sabem que o prota estava sempre rindo dos outros gastadores, mesmo sendo um verdadeiro perdedor. A multidão estava do lado de Li e todos queriam que aquele cara ensinasse uma boa lição ao nosso protagonista. A garota mesma respondeu que era bastante possível e Shu ficou envergonhado de ser associado a tal poesia mentirosa. A poesia e a escrita são feitas para livros e não tem nada a ver com playboys. Eles responderam que ele não era um playboy, ele apenas queria derrotá-lo, e Shu respondeu que não faz um único exercício em toda a sua vida e também não possui nenhum dos talentos. Cresceu cercado por mulheres bonitas e tinha apenas uma habilidade maravilhosa e única. Lee estava se perguntando que tipo de habilidade era essa. Ele podia saber exatamente 3 parâmetros de qualquer garota com apenas um olhar. As gêmeas estavam orgulhosas de que fosse o mestre delas, e ele realmente tem uma habilidade verdadeira única. No entanto, Lee riu disso. Ele realmente queria saber que habilidade era essa. Afinal, ele adquiriu essa habilidade quando tinha apenas 8 anos, então concorda com a aposta, mas ele também fará uma aposta. Se Shutan ganhar, então ele pode levar todo o dinheiro que tem consigo agora. No entanto, se ele perder, então toda vez que encontrar, Lee se comportará como um cachorro. A dama percebeu que aqueles jovens fizeram um leilão realmente interessante, e nesse caso, seu pavilhão de chuva de flores estava pronto para ajudá-los em sua aposta. Ela apontou para os 4 representantes de seu pavilhão para que pudessem usá-los em sua competição, e Shu se aproximou como se fascinado de uma das garotas e percebeu que ela tinha um corpo simplesmente deslumbrante e seus parâmetros eram como 90, 60, 90. Lee também não ficou longe e chamou os números exatos da outra dama, então eles competiram na precisão dos parâmetros das garotas. Eles discutiam sobre a correção dos números, se xingaram, e a audiência também estava tentando entender o que estava vendo ali. O que a audiência discutia até mesmo sobre o tamanho do cabelo das garotas, e parecia que alguns Kitanu estavam completamente loucos. Ele sabia que não podia vencer, então estava tentando causar uma comoção. Ele nunca tinha ficado com uma garota antes, então nunca reconheceria as proporções de alguém com tanta precisão. Enquanto isso, Shu abraçou uma das garotas e perguntou se era verdade que havia forros em seu sutiã, e nesse caso seria completamente anulado. A garota, ficando nervosa, imediatamente fez o que foi pedido, e Lee ficou desanimado ao descobrir que aquela garota tinha forros, e certamente não esperava por isso de forma alguma. Lee aceitou amargamente a sua derrota e deu ao prota 10.000 moedas de prata. Shua ridicularizou seu oponente, pois nem percebeu que tinha visão de raio-x. Ele vê tudo, seja o forro ou qualquer outra coisa. Mas tudo que disse em voz alta foi que o Sr. Lee realmente é um homem de palavra e merece o título de playboy número 1, mais do que qualquer outra pessoa. Voltando-se ao apresentador, Shu disse ele para continuar o leilão e colocar 6.000 moedas de prata nas gêmeas de uma só vez. O velho disse que estava tudo bem e perguntou se havia mais pessoas dispostas a aumentar o lance, como Shu e Shang simplesmente não podiam acreditar que o prota atraísse para o seu plano secreto e perdesse o seu dinheiro. Ele acabou enganando. Um dos espectadores riu do fato que, afinal, toda essa comoção acabou por fazer as gêmeas voltarem para o mestre original delas, e ninguém queria provocar Shu, então eles deveriam ficar em silêncio. Seus dias estavam contados de qualquer maneira, e ele morreria muito em breve, e a senhora do
palácio se certificou de que Shu Tan era realmente uma pessoa interessante. O apresentador anunciou que, como não há mais apostas, as gêmeas irão então para o Sr. Xuan Shu e depois entregou ao cara os contratos da garota. Enquanto isso, o jovem agradeceu ao homem e entregou o dinheiro prometido. As gêmeas, assim como o Sr. E-san, estavam muito felizes por se reunirem agora e podiam voltar para casa tranquilinhas. Porém, de repente, como Shu e Shang interromperam a sua diversão, ele tinha certeza de que Xuan Shu conspirou com aquela garota dos forros e não a deixaria sair dali. As gêmeas imediatamente revidaram, se perguntando como aquele bastardo ousava atacar os mestres delas. Li pediu a ele se seu mestre estava bem, enquanto limpava o sangue dos ferimentos leves. Curiosamente, ele gritou para seus homens cuidarem imediatamente daquele canalha. Então começou uma luta feroz, e ele só teve tempo de notar os seus lutadores no chão, todos sendo um lixo inútil. Shu Tan Shu estava calmamente observando tudo de lado. Quase esqueceu que entre as garotas jovens, aquelas duas tinham habilidades do nível de Mirangzu. As garotas disseram firmemente que não permitiriam que ninguém machucasse o seu querido mestre. Shu Tan ficou na frente do inimigo e sarcasticamente disse que sabia que ele não sabia como perder, e o que ele pretendia fazer agora, continuou tentando matá-lo. Li respondeu que essa provavelmente seria a última vez que poderiam duelar com ele, e Li tinha que vencê-los pelo menos uma vez, custe o que custar. Portanto, o Moreno chamou Shu para sacar a sua espada, e lá ele, Shu espalhou as mãos para os lados e disse que estava desistindo do duelo. Ele podia prender a respiração e esperar por esse momento. Li disse que estava disposto a apostar 5.000 moedas de prata se ele ainda aceitasse o duelo. Então Prota sorriu e respondeu que naquele caso estava definitivamente dentro do negócio. As gêmeas estavam muito preocupadas porque o seu mestre nunca praticou artes marciais antes. Embora esteja no nível de um artista marcial que endurece o corpo, ele ainda é um cultivador e não deveria ser simplesmente tão imprudente. Nangu percebeu nesse momento que aparentemente teria que esconder as suas habilidades porque se matasse Shu e Shang, a multidão nunca aceitaria. Shu disse com um sorriso que derrotaria o inimigo sem sua espada. Além disso, poderia testar a sua força atual de sua prática espiritual. A audiência ficou indignada, afinal aquele cara era muito arrogante e recusa-se até mesmo a usar uma espada e provavelmente não vai se defender. Talvez ele apenas morra ali. Li, enquanto isso, correu para o oponente que o subestimou e não conseguia entender por que Shanshu não se mexia do lugar, mas então começou a se esquivar como um rato. Afinal, lixo permanece lixo. Li aconselhou seu oponente a desistir o mais rápido possível e se ele admitir a derrota, Li o deixara ir. Em seguida, ele atacou o cara, mas nem mesmo ele se esquivou quando foi ferido, o que chocou Li. Ele sabia que Shua não derrotaria e eu teria deixado ir se ele simplesmente admitisse a derrota. Pelo menos, esse era o plano. Ele só queria vencê-lo pelo menos uma vez na vida, mas depois descobriu que Xuan estava vivo. Ele o enganou e não é tudo. Ele também estudou algum tipo de hipnose antiga, e esse canalha era apenas um mentiroso. Como Shu e Shang se jogou aos pés de Shu e implorou para ele não o matar, enfim admitindo completamente a derrota. A audiência ficou completamente perplexa com o que estava acontecendo e agitou sua espada algumas vezes e já desistiu. Shu Shang sempre foi conspirador, então talvez ele tenha algum triunfo. Como Shu e Shang ficaram subitamente aterrorizados. Tudo isso é muito estranho de alguma forma. Shu disse aos lutadores inimigos para saírem dali imediatamente e dizer ao mestre deles para enviá-los 5.000 moedas de prata. As gêmeas estavam encantadas com o mestre deles, que derrotou seu oponente sem levantar um dedo. Mirang pensou nisso. Tudo era muito estranho mesmo, e Shu Tanu realmente não saiu do lugar, mas Li ainda estava muito assustado. De repente, os guardas reais vieram correndo em busca de um cônjuge, e sua majestade pede que ele leve de volta ao palácio e trate a princesa. O cara respondeu que estaria lá muito em breve, abraçando as suas garotas e chamando-as para casa. A senhorita do palácio teve uma sensação estranha, como se esse Shu Tan tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. A audiência ficou de lado e não conseguia entender o que estava vendo. Xuan Shu simplesmente ficou ali, e Li acenou a mão algumas vezes, depois caindo de joelhos e desistindo. Realmente tudo estava muito estranho. Quem teria pensado que, como Shu Xuang, seria apenas lixo afinal? Depois de um tempo, o cara voltou para o palácio e cumprimentou a imperatriz. Quando ela viu o estado animado do cara, o elogiou. Parece que ele havia encontrado o caminho certo para se curar, e o cara respondeu que precisaria de mais alguns dias para se recuperar por completo. Ele ficou surpreso que Sua Alteza pudesse entender que ele foi curado com apenas uma mulher. A imperatriz disse ao cara para começar a tratar a princesa o mais rápido possível, pois eles já tinham preparado tudo para isso. Então a mulher saiu, e o cara ficou sozinho com a princesa, que continuou deitada na cama. Aparentemente, ela atingiu o 6º nível de temperamento corporal em uma idade bastante jovem. Essa rajada de energia roxa deve ser a sua energia espiritual. Ela é capaz de concentrar um fio de energia espiritual em um estado tão fraco e sem cultivo prévio. Que talento incrível essa garota tem, hein, rapaziada? Como Xuan Shu a invejava, e no entanto, no momento seguinte, a sua semente espiritual está em seu cérebro, e se evoluir para uma serpente espiritual, se ele danificar o seu cérebro e os seus meridianos, ela pode ficar mentalmente perturbada, e essa chance é bastante alta. Olhando para a garota, o cara percebeu que graças a ela conseguiu sobreviver. Agora, aconteça o que acontecer a seguir, eles se tornarão marido e mulher. Mas tudo isso dependerá do destino deles. Agora, ele usaria ameaças de sua energia espiritual para purificar o 2º meridiano dela. O cara passou 2 dedos na cabeça dela,
distribuindo energia, e parece que realmente havia funcionado. Agora, sua energia espiritual estava retornando ao seu subconsciente. E agora, o que veneno saiu do seu corpo, a princesa deve acordar o mais rápido. E a garota abriu lentamente os olhos, reconhecendo imediatamente o seu noivo ali. Olha, rapaziada, me perdoem pelos grilos, viu? Mas não tem o que fazer. Ele deve convencê-la de que é muito cuidadoso e devoto, e num piscar de olhos, a garota agarrou o cara pelo pescoço. Ele realmente é esse tirano patético e traiçoeiro. E ao ouvir isso, o cara ficou perplexo. E o proprietário original daquele corpo era odiado por quase todo mundo. A garota desistiu da cama e começou a gritar pra ele sair de seu quarto. E o cara só queria que a princesa apenas ficasse calma. Afinal, ele tinha vindo até ali para curá-la e não tinha outros maus pensamentos. Sua Alteza imediatamente entrou no quarto, extremamente feliz por ver Huen finalmente acordada. A garota imediatamente se lançou em seus braços e a mãe perguntou por que ela tentou se envenenar, mas a garota respondeu que não havia feito isso. Foi tudo obra de uma criada chamada Hongyan, que levou um bolo para ela. A mulher franziu a testa. Agora ela entendia tudo e Huen poderia ter certeza de que sua mãe investigaria o caso minuciosamente. A princesa então perguntou o que Xuanxu estava fazendo em seu quarto e por que ela permitiu que ele se aproximasse tanto. Sua Alteza respondeu que era uma história longa, mas Huen estava determinada a ouvir todo, e depois de um tempo a garota estava pronta para simplesmente matar o cara. Ela tentou chamar a Imperatriz para ajudar, e ela até se pronunciou a favor dele na frente de sua filha, mas a garota de cabelos cor-de-rosa sinceramente não entendia por que não podia matá-lo. Ele havia feito algumas coisas e a mãe dela ainda estava ao lado dele. A Imperatriz pediu a Shutan que saísse do quarto para que ela pudesse explicar tudo calmamente a sua filha. Quando ele saiu, a mulher disse que também não achava muito aquele cara. No entanto, graças a ele, o príncipe Bi e os outros príncipes desistirão de suas tentativas de se casar com ela. Ela entende agora que ele estava apenas tentando salvá-la, melhor do que vê-la morrer. A garota disse que não importa o que, ainda se recusa a se casar com aquele cara. Aquele cara! A mulher então abraça sua filha, dizendo tristemente que entendia tudo perfeitamente. Enquanto isso, o cara estava do lado de fora, se perguntando por que era tão desprezado em todos os lugares por onde ia. De repente, um servo correu até ele e trouxe as más notícias. O príncipe Biei chegou e veio visitar a princesa. A sua Alteza disse que não estavam prontos para receber o príncipe no momento. O Prota é o consorte oficial da princesa, então cabe a ele escoltar o príncipe para longe, e ele deve fazer de tudo para impedir que o cara entrasse ali. Shu disse que pretendia. Parece que a rainha decidiu aproveitar a presença do príncipe Bi para se livrar do título que ele recebeu. Se ele não conseguisse afastar um príncipe, perderia sua última carta trunfo. Com sua força atual, morreria de uma maneira terrível no momento em que perdesse a proteção da família real. E de alguma forma, ele teria que lidar com esse problema o mais rápido possível. Quando Shu foi para o pátio, viu que um homem estava exigindo dos guardas que o seu mestre fosse permitido entrar no palácio. E ele respondeu que este não era seu país e não podia simplesmente entrar porque queria. Ninguém pode pisar em solo real sem um convite oficial. Shu Tanshu perguntou de onde que era o cachorro raivoso latindo do lado de fora do palácio da princesa. Era um emissário de Bei e ele estava muito zangado, chamando o cara de bastardo. Os guardas imediatamente ordenaram que o homem prestasse atenção às suas maneiras, porque o marido da princesa estava na frente dele. E o homem riu e continuou se perguntando que tipo de pessoa estava à sua frente. Aparentemente, este é o mundialmente famoso lixo de Shutan. Aquele saco de cocô não é digno de ser o cavaleiro da princesa Ken, disse o cara. E os criados cochichavam às suas costas. Como esse cara conseguiu se tornar o cônjuge de uma princesa? Diziam eles. Mas eles não devem esquecer qual título ele tem agora, para não perder a cabeça. Então o príncipe B em pessoa saiu cavalgando em um grande passo. Ele ouvira dizer que o pai daquele garoto era um famoso general do exército, portanto dará um conselho. Ele deve sair dali o mais rápido possível, caso contrário, desacreditará a reputação de seu pai e Shu tem que sair do caminho porque ele vai entrar aos pátios para encontrar a princesa. O Prota respondeu que a princesa era sua esposa e ele era capaz de cuidar dela sozinho. Não cabe ao cara decidir quando visitá-la. E Shu se perguntou se ele realmente era o príncipe Bi. Ele parecia tão determinado. E embora o povo de Bi seja famoso por seu grande porte e excesso de masculinidade, o príncipe disse a Tanshu para olhar o seu reflexo em uma poça na sua própria urina. Eu não sei o que os coreanos têm com xixi, viu? Shu Tan percebeu tensamente que a aura daquele cara estava no mesmo nível que a de Mirang e se estendia a um raio de 6 pés. Além disso, ele é um especialista em temperamento corporal de nível 6. Parece que os rumores de que a rainha Bi, que tem a capacidade de domar bestas demoníacas, eram verdadeiros. E dizem que esses lobos com chifres são capazes de matar mais de 100 cavalos de guerra sozinho. E sua mordida é capaz de matar até um especialista em feitiços corporais. O príncipe disse que o seu lobo com chifres especialmente não gosta de quem tem uma língua afiada. E se ele se irritar, então ninguém poderá impedi-lo. E se ele matar o cara, o príncipe apenas dirá que a besta saiu dos trilhos e se livrará dele. Mas será muito mais triste para Shutan. O seu corpo será jogado no lixo e que ele se tornará um junto com o lixo. Mirang Zu veio correndo e disse ao consorte que ele deveria puni-lo por mais insultos e ensinar essas pessoas de uma boa lição. Shutan percebeu que aqueles brutamontes estavam tentando tirar uma vantagem da situação para ser morto rapidamente. Enquanto isso, o príncipe saltou do lobo e chamou seu servo, pois estava prestes a pedir a mão da princesa em casamento. Os guardas disseram a ele para não se mover, pois não permitiriam a entrada no palácio da princesa. No entanto, ele simplesmente passou por Shu, dizendo que mesmo que os pais de Bei seja bárbaro, ele não tem nenhum respeito. O emissário considerou isso uma verdadeira insolência por parte de Shu, e ele estava realmente procurando a morte. E ainda não havia respeito pelo príncipe.
Shu respondeu que tentar se encontrar com a princesa sem solicitar uma audiência era uma coisa, e o senhor marido disse que, desde que ele chegou sem um presente, deveria voltar, preparar o presente e só então retornar. O emissário não conseguia entender que tipo de absurdo era esse que o cara tava falando. O príncipe em si é o melhor presente para uma princesa, então não há necessidade de comprar mais nada, disse o cara. Com isso, o prota-rei perguntando se o príncipe era algum tipo de mercadoria que poderia ser dada a qualquer um, e isso deixa o cara com mais raiva ainda. O príncipe admitiu que realmente chegou sem nenhum presente para a princesa, no entanto ele insiste em conhecê-lo o mais rápido possível, mas o prota se aproxima o máximo possível do príncipe e diz que ele exalava uma aura opressora, mas mesmo que o matasse ainda não conquistaria o coração da princesa, e ele sabia o que a princesa mais amava. Ela amava a poesia acima de tudo, e se ele fosse um verdadeiro cavalheiro, escreveriam 3 poemas cada um e dariam à princesa. O perdedor se comprometeria a se retirar e nunca mais buscar o coração da mesma. Com isso, os servos ficaram chocados e ficaram de boca aberta se perguntando como aquele canalha ousava propor tal disputa. Além do seu talento musical, esse Shu nunca nem sequer tinha lido um único livro em toda a sua vida. Um dos servos confirmou isso e disse que a única coisa que o senhor marido é capaz de fazer é desenhar uma tartaruga. Ele também ouviu dizer que aquele cara só usa livros como travesseiro, e a princesa realmente ama poesia, mas a poesia de Shu só trará porcarias ao país dele. Isso trouxe vergonha infinita à princesa, e ao ouvir a sugestão, o príncipe riu falsamente. Shu realmente pensava que ele só podia lutar e matar, e ele lê poesia desde muito jovem, e Shu não tem talento algum, e é muito arrogante desafiá-lo para um duelo de poesia, pois poderia escolher o tópico. Shu só ficou feliz que ele concordou com a aposta, mas quem teria que escolher o tópico no final? Ele não queria ser acusado de bullying depois. O emissário, por trás da costa de seu mestre, riu maliciosamente e jogou lames em seu consorte. Os caras se perguntam se o protagonista realmente ousava competir com um cavaleiro em poesia, e isso era uma vergonha. Outros lutadores do príncipe apoiaram a ideia, afinal a poesia de sua majestade era altamente apreciada pelos cientistas e de forma alguma inferior às suas próprias obras. Então sua majestade prevalecerá facilmente. Nangu, enquanto isso, franziu a testa, pois percebeu que aquele moleque Shutan realmente estava tentando trapacear o máximo que podia, e seria muito interessante ver como ele iria lidar com isso após a sua derrota. O príncipe, olhando para o céu, disse que estava em Qin por meio mês e estava com saudade de casa. Portanto, como primeiro poema, sugere escrever sobre planícies de Bop, e Shu já estava pronto para começar. Agora, aquele príncipe sentirá a força total de 5.000 anos de cultura chinesa. Todos esses estavam reunidos no pátio do palácio, pois o príncipe Bi e o Lorde Consorte da princesa iriam realizar um duelo poético lá. Entre as pessoas haviam servos dizendo que o inútil Shu era o consorte da princesa, e ele nem sabe nada sobre poesia. No entanto, o príncipe também não era muito querido, mas sem dúvida era o consorte mais forte da princesa. O próprio cara não entendia por que estavam realizando uma competição em público. Enquanto isso, os servos perceberam que era uma coisa ruim, pois as pessoas descobririam sobre a competição. Portanto, tudo isso deve ser relatado imediatamente à rainha e à princesa. Enquanto isso, o emissário sussurrou no ouvido de seu mestre que poderia trazer mais pessoas para assistir a essa aposta. Além do fato de que o príncipe vai esmagar completamente isso em poesia, ele também será capaz de demonstrar o seu talento aos residentes do estado ocidental de Qin. E o príncipe se concentrou e disse em sua cabeça que havia pensado. Shu percebeu que o príncipe precisava de um pouco mais de tempo, então decidiu começar primeiro. Ele começou dizendo que havia grama por toda parte da antiga planície, e um ano era suficiente para florescer e ganhar vida. Ninguém esperava isso de Shu Tan, portanto olhou para ele de boca aberta, incluindo o príncipe. O cara continuou falando, inventando ideias no caminho, atraindo a multidão. Nangu olhou para o cara com raiva, mas também havia uma nota de surpresa em seu olhar. Quando o jovem terminou, o emissário quebrou o silêncio primeiro e chamou esse poema de lixo. A diferença entre ele e seu mestre era muito grande, dizia ele. Então o homem se virou para o seu príncipe e disse que agora era a vez dele de demonstrar o seu talento. Então ele tinha que mostrar a esse filhote de cruz credo como deve soar um verdadeiro poema. De repente, para todos, o príncipe acertou seu emissário e perguntou ferozmente se ele não conseguia discernir um bom poema. O príncipe subestimou o cara, e nessa rodada ele o superou definitivamente. O homem continuou dizendo que havia alguma coisa errada, pois ele tinha certeza de que aquele cara estava trapaceando. Um lixo como ele simplesmente não era capaz de inventar um poema tão bom quanto aquele, e Shu Tanshu diz que eles escolheram o tópico para aquela rodada, e o cara responde que não importava, mas ele ainda não estava certo de que fez tudo de forma honesta. Shu disse ao seu querido príncipe que, se estivesse em seu lugar, encerraria este simulacro de servo o mais rápido possível, mas o emissário estava fora de si com tamanha insolência. Ele pediu ao príncipe que não ouvisse aquele canalha, porque ele nunca ousaria prejudicar o seu príncipe. Yulou ele pediu ao oponente que ignorasse o seu servo, e convocou para um segundo round do duelo. O tema será a beleza da princesa Roxanne. Enquanto isso, um dos servos informou a princesa e a rainha que o príncipe e seu marido haviam organizado um duelo, e eles queriam que a princesa o julgasse, e o perdedor terá que desistir de tentar agradá-la. E tudo isso estava acontecendo diante de uma enorme multidão. A rainha pensou que Shu deveria estar enlouquecendo. De todas as opções possíveis, ele escolheu um concurso de poesia, fazendo um show daquilo. A princesa só lembrou à mãe que ela disse para não confiar naquele cara, e em seguida o servo se aproximou a princesa com um pacote com o escrito de seu marido, cujo tema era As Planícies de Bop. Quando a garota pegou o papel nas mãos, ela pensou que seria mais um absurdo dele, apenas pisoteando sua honra. Mas após ler o que estava escrito lá, ela ficou chocada.
se perguntando se aquilo realmente foi escrito por Shu Dan-shu. O servo confirmou que ela viu no máximo seus olhos, e tudo isso era verdade. A mulher de cabelos cor-de-rosas riu e disse que o alcance não estava ruim, e ela tem mais do que certeza de que ele fez aquilo apenas para se agradar ao príncipe Bei. O servo trouxe o segundo poema. Dessa vez o tema era a beleza dela. A garota pediu ao servo para ler em voz alta. O garoto começou a ler, e a princesa não conseguia acreditar que ele havia escrito isso sobre ela. Sua mãe sussurrou o quanto ele elogiou. A beleza é 1 em 1 milhão. A garota ficou muito envergonhada, e sua mãe perguntou se ela realmente era tão bonita ao ponto de governar nações inteiras. Neste momento, Shu Dan-shu disse ao príncipe que ele havia terminado o segundo poema, então agora era a vez dele. Ele gostaria de começar. Agora esse príncipe sentirá a força total de 5.000 anos de cultura chinesa. Então houve as linhas com as quais ele descreveria a beleza da princesa, e o príncipe tossiu tristemente e disse que ninguém poderia superar este poema em 1000 anos. Ele nem tem o direito de tentar se igualar a ele, então está apenas se arrastando como um verdadeiro tolo. Portanto, o príncipe admite a derrota e a multidão fica simplesmente encantada com o que Xuan conseguiu criar. Enquanto isso, o emissário ainda não fez xixi, ele estava apenas determinado a transmitir ao príncipe que aquele moleque era mulherengo desde os primeiros anos. Portanto, não seria de todo surpreendente se ele tivesse pedido a alguém para escrever aqueles poemas para ele. Portanto, aquela rodada deveria ser encerrada. As pessoas também pensavam que isso poderia ser verdade. Afinal, dada a personalidade de Xuan Shu, ele poderia ter armado tudo isso, e também poderia ter preparado esse poema como um presente de casamento antecipado. Além disso, se houvesse alguém naquele estado que pudesse copiar tal poema, ele teria sido famoso há muito tempo, e essa era a primeira vez que todos ouviam tal sílaba. Shu não teve escolha a não ser concordar com os outros, então ele pediu ao príncipe para escolher um outro tópico para a rodada, mas por alguma razão o príncipe parecia já ter admitido a derrota. Mas como ele estava muito insistente, ele gostaria de ver se Xuan Shu poderia escrever um poema que seria passado de boca a boca pelos próximos 1000 anos. E o tema do terceiro poema seria soldados, algo sobre os exércitos dos dois países. Xuan Shu respondeu que faria tudo sem problemas e começou a inventar as linhas no caminho. As linhas pareciam fluir de sua alma, eram bastante hipnotizantes. O príncipe percebeu que de tempos em tempos, muitas pessoas partiam para campanhas militares, mas pouca delas conseguiu retornar para casa, e assegura que essas linhas são as mais adequadas para expressar os sentimentos de seus soldados. O príncipe disse a Shu que este poema era verdadeiro divino, e que foi honrado com a grande honra hoje, e fica feliz em admitir a derrota. O emissário não pôde aceitar isso de forma alguma, e não queria considerar o seu mestre um perdedor. Aparentemente, a poesia é um ponto forte de Xuan Shu, e isso não pode ser considerado uma derrota para o príncipe. Mas seja como for, é um casal tentando decidir se encontrariam a princesa. Não há perdão para ele, mas dessas palavras do emissário jogou contra o senhor cônjuge, mas foi parado pela pergunta do cavalheiro. Sua natureza bárbara não envergonhou o príncipe o suficiente hoje. No próximo momento, o príncipe simplesmente o matou, o que chocou todos os outros. Por um lado, ele afirmava que estava perseguindo seus interesses, mas por outro lado, estava constantemente tentando difamar a sua honra. O príncipe admitiu que o irmão Shu estava certo quando admitiu que deveria se livrar de tal semblante de servo o mais rápido possível pelo bem do relacionamento conturbado e da troca cultural entre os dois estados. O príncipe Bai vai pedir ao imperador do Qin Ocidental permissão para realizar um duelo amigável com o irmão Shu, e o emissário foi levado embora, e os servos ficaram surpresos que Xuan Shu iria com o príncipe. Ele respondeu que Minu aceitou seu desafio poético e seria rude recusar, e Mirang pensou que esse cara estava realmente louco, mas Shu perguntou se eles estavam surpresos com a sua magnificência. Nang percebeu que aquele cara queria aproveitar o duelo como príncipe para ganhar mais tempo para si mesmo. Enquanto isso, Shu foi e prometeu que definitivamente derrotaria o príncipe. Ao voltar para a rainha e a princesa quando olhavam com muita atenção, o cara sorriu de maneira constrangida e respondeu que finalmente conseguiu afastar o príncipe, mas porque eles não estavam felizes. A rainha relatou que ouviu sobre o duelo dele com o príncipe, e é difícil de dizer uma pessoa se ela tem habilidades em artes marciais, mas Xuan Shu é fraco e o seu nível é inferior ao nível de temperamento do corpo. Ele simplesmente não tem chance nenhuma de vencer, e Shu pediu permissão apenas para fechar as portas primeiro, mas a rainha disse que a notícia de seu duelo se tornou pública e não adianta fechar as portas agora. O cara se virou para eles e disse que na verdade está no nível de um praticante de magia. A mãe e filha ficaram chocadas com isso, e o nascimento de um praticante místico é uma ocorrência extremamente rara. Shu se desculpou com as senhoras por esconder as suas habilidades delas, para não despertar suspeitas de sua madrastra. Ele teve que cultivar em segredo de todos por muitos anos, caso contrário não teria conseguido se ressuscitar e ressuscitar a princesa. Ele também disse que há um broto místico dentro da princesa, e que enquanto a tratava, se deu ao luxo de ativá-lo. A garota imediatamente sentiu uma estranha energia dentro dela, e depois informou feliz à mãe que tudo era verdade. A rainha ficou muito satisfeita porque, a partir de agora, sua filha seria uma praticante mística, e Shu disse à rainha que só precisava de um mês, e então poderia derrotar o príncipe, e ele pede imediatamente o apoio dela. A rainha respondeu imediatamente que o ajudaria, e que ele deveria se concentrar totalmente em sua cultivação. Ela mal pode esperar por a sua apresentação, e o cara conseguiu a simpatia da imperatriz agora. O que foi um bom sinal, né? Shu e a princesa tinham as costas viradas um para o outro, e a garota disse que ele não é tão repugnante quanto diziam sobre ele. Ela lhe deve a vida, e nunca esquecerá disso. Quando todos saíram, o cara percebeu que para se tornar mais forte precisava ficar quieto abaixo da grama, e o elemento surpresa só o beneficiará. O jovem moreno encostou-se em uma árvore enquanto os outros estavam um pouco mais afastados. Ele se perguntou tristemente por que tinha que passar seu tempo com um bando de idiotas. O cara
se afastou da árvore quando um cara lhe disse que ele era simplesmente incrível. O mestre, sem virar a cabeça, respondeu que poderia gastar esse dinheiro para comprar novos insetos. O rapaz perguntou ao mestre para onde é que ele estava indo, porque as aulas começariam logo em breve. O mestre gritou com raiva que ele poderia ir para onde bem quisesse e quando quisesse. E mais tarde o mestre foi para a praça com seu servo e disse que as aulas da universidade começavam hoje e ele deveria voltar para lá. Ele respondeu que não gosta de aulas de literatura, afinal, estava destinado a se tornar uma pessoa número 1 na capital. De repente alguém gritou notícias urgentes. Ocorreu um concurso de poesia entre o príncipe e Xuan Shu. Shu compôs 3 poemas que foram considerados obras lendárias, e no mesmo momento as pessoas começaram a se reunir para obter uma cópia para si mesma. Havia até mesmo uma fila inteira para esses poemas. Até mesmo o mestre Li conseguiu um após ler tudo. O mestre não conseguia acreditar que aquilo realmente tinha sido escrito pelo cara. Até mesmo grandes cientistas não seriam capazes de criar algo assim. Li amassou o papel em um acesso de raiva e prometeu que um dia definitivamente derrotaria esse cara. O servo do mestre Li disse aos outros para voltarem, e disseram que não pagaria a aposta de 5.000 pratas. O mestre Li não entendia que tipo de arrogância era essa, e que perdeu para ele em uma luta justa, por isso deveria derrotá-lo da mesma maneira. O homem pediu desculpas ao mestre e prometeu que prepararia imediatamente um pagamento para Xuan Shu. O mestre Li, por sua vez, dirigiu-se rapidamente à sala de aula para estudar poesia, e da próxima vez que se encontrarem, definitivamente derrotaria Shu Tanshu. Enquanto isso, a senhora ficou surpresa que Shu tivesse restringido suas habilidades o tempo todo, e que isso era um movimento muito inteligente. Sua assistente sugeriu que talvez uma outra pessoa o tivesse escrito, mas a senhora respondeu que tal coisa era simplesmente impossível, pois o príncipe escolheu pessoalmente os temas dos poemas e havia muitas pessoas ao redor. Assim, Xuan Shu era realmente uma pessoa muito interessante, e ao mesmo tempo, houve uma verdadeira comoção no quarto da princesa. O seu pai foi até o quarto, incapaz de acreditar em seus olhos. Sua Alteza disse que além de sua recuperação, Roxanne foi capaz de despertar poderes místicos em si mesma. Tudo isso se tornou possível graças a Shu Tanshu, então sua majestade deveria recompensá-lo muito bem. O imperador Ji coçou o queixo e concordou que esse cara tinha feito uma boa ação e realmente precisava ser recompensado, e a princesa queria que o seu pai não a incomodasse muito com seu cuidado e virou-se para longe dele. Ela disse que Shu tem habilidades realmente boas, mas antes de receber a sua recompensa, ele deve sobreviver ao próximo duelo. Seu pai perguntou se ela estava preocupada com esse duelo, e a garota ficou surpresa que ele soubesse disso. O homem acariciou na cabeça e o príncipe estava ali recentemente e pediu permissão para aquele duelo. O imperador concordou e o duelo acontecerá em meio mês. Depois disso, decidiram quem se tornará o marido da princesa. A garota não ficou feliz com essa escolha, pois ela entendeu que aqueles dois estavam tentando controlar a sua liberdade. O pai percebeu que ela realmente era uma cópia de sua mãe, mas de qualquer forma, ele ouviu que ocorreu um concurso de poesia. Assim que a rainha lhe contou sobre isso, o homem ficou surpreso que Shu tenha sido capaz de escrever tudo aquilo sozinho. Eram poemas simplesmente maravilhosos, e nunca ele teria pensado que Tanu possui um talento tão único. A rainha confirmou tudo, mas disse que quando se trata de habilidades em artes marciais, esse cara deixava a desejar. A rainha realmente espera que sua majestade possa ajudar Tanu a adiar o duelo por meio mês. O homem disse que o tempo não é um problema, mas a rainha respondeu que mesmo apesar dele ser um místico, recentemente estava à beira da morte. Ganhar a vantagem de um duelo apenas em meio mês após o incidente é uma tarefa difícil. No entanto, ela tem confiança de que após um mês de preparação, ele derrotará imperceptivelmente o príncipe. O homem disse que sempre confiou nos instintos da imperatriz e que ela não falaria sobre algo em que não estivesse certa, e nem de uma coisa que não traria benefício a eles, pois ela sempre age em seu melhor interesse, e isso era muito apreciado por ele. E seus palpites estavam sempre corretos, então aparentemente ela planejava levá-lo sob sua asa, e a rainha respondeu que esse garoto não era simples. Apenas eles sabem que ele era detestado pela família Truel, e tudo o que ele havia feito no passado era apenas uma fachada para sobreviver. O imperador respondeu que entendeu a situação atual e se lembrou de seu pai, o general do exército místico de Shu. Seu filho mais velho se tornou místico, e seu segundo filho tem força acima da média. Eles têm o potencial de superar o pai deles, e se o filho mais novo se tornar o místico, então a família Shu se tornará muito mais forte. O imperador disse à rainha que eles não consideram Xuan Shu um cordeiro sacrificial, e talvez levá-lo sob a sua asa seja uma escolha extremamente sensata, portanto é necessário um novo decreto. O duelo entre o príncipe e Xuan Shu ocorrerá em um mês, de manhã cedo. A princesa Roxanne estava sentada com um livro em mãos e esfregava os olhos sonolentos. Este livro, A Técnica Secreta do Coração Celestial, era um verdadeiro tesouro da família Han. Era muito interessante que tipo de artes marciais Shu Tanshu estava estudando. Seria melhor se não fosse apenas fanfarrice e ele desistisse logo do início do duelo. A garota pulou da cama abruptamente, pois precisava verificar urgentemente o seu marido. Quando ela chegou a ele, gritou que tinha um livro secreto que ele poderia estudar, mas Shu não estava sozinho. E na companhia de suas amadas gêmeas, todas as três olhavam com espanto, e o cara ficou nervoso. A garota ficou furiosa e imediatamente se apressou em bater nele. Afinal, que tipo de pessoa faz isso, cara? Ela fazia de tudo que podia para ajudá-lo, e ele ainda assim estava saindo com outras garotas. Shu estava em muita dor e tentava se explicar para a princesa. As garotas imediatamente caíram de joelhos e disseram que ela havia entendido tudo errado. Elas são empregadas do mestre delas, e estavam apenas dando a ele massagens nas costas e no pescoço. O cara também acrescentou que as comprou de mercadores e não são garotas. A garota ainda estava muito brava com ele, e estava com saudades das empregadas do palácio e decidiu comprar mais duas. De repente a porta se abriu e o mestre Li Xuan apareceu. Ele é um homem de palavra e veio pagar
pagar as suas dívidas. Mas a princesa não ficou feliz com os convidados e percebeu que inadvertidamente testemunhou violência doméstica, portanto decidiu se apresentar rapidamente à princesa de forma adequada e ao mesmo tempo dizer a ela que ele e Xuan Shu fizeram uma aposta e ele veio até ali para pagar a sua dívida. Xuan finalmente entendeu do que ele estava falando, porque ele próprio ordenou aos guardas para deixá-lo entrar se ele viesse com dinheiro. Isso deixou a princesa ainda mais furiosa, porém o cara estava determinado a acalmá-la, porque isso não era sobre eles. A verdade é que ambos queriam adquirir aquelas duas garotas, e eventualmente eles se uniram em uma competição, que foi completamente vencida pelo nosso protagonista. Agora você vai ter que lidar com isso, bonitão.